Bom dia, mulheres de Deus! Bom dia, boa tarde, boa noite. Nunca sei qual é o horário que vocês estão assistindo, mas isso não importa. Não importa, porque o que importa é a palavra do Senhor. Eu espero que você esteja em um dia lindo. Eu espero que você esteja vivendo um dia onde que as coisas estão se alinhando, dando certo. Você às vezes não está conseguindo perceber, mas Deus está trabalhando a seu favor. Parece às vezes que tá dando errado. Às vezes você vai me responder: não, Liliane, eu não tô num dia bom. Tá tudo dando completamente errado e não é escolha minha. Parece que eu não tô fazendo nada para dar tudo errado desse jeito. E aí, minha amada, é que você pode ter certeza, é Deus alinhando tudo. Quando as coisas começam a dar errado e não foi você quem escolheu, você não tomou atitude nenhuma para que esteja acontecendo isso, é Deus alinhando a sua vida. É Deus cuidando de você. É Deus colocando a sua vida no eixo, no trilho dele, na força da vontade dele. E aí, ele tá colocando você no trilho porque você tá orando, porque você tá pedindo, para que você tá, nas suas orações você tá dizendo assim: Senhor, que seja feita somente a tua vontade, não a minha, porque eu sei que a tua vontade é plena, é agradável e que ela vai me fazer bem, Senhor, porque o Senhor é quem me criou e sabe o que é melhor para mim. Eu não sei o que é melhor para mim porque eu só consigo saber o que eu consigo ver, Senhor, mas o Senhor vai além, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe de tudo aquilo que eu não consigo ver, o Senhor sabe. E aí você está fazendo essas orações e o Senhor está agindo a teu favor, Ele está trabalhando. Quanto mais você busca, mais parece que as coisas estão bagunçando e dando errado. Eu sei disso. Eu sei, porque é exatamente assim que o Senhor trabalha. Ele cuida desse jeito mesmo, tirando as coisas do lugar. Porque você só chegou neste cenário porque foi sem Ele. Mas agora que você está solicitando a presença dEle, você está declarando que Ele é o Rei da sua vida e que Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele está fazendo o que Ele quiser. Ele tá fazendo, ele vai tirar pessoas, ele vai tirar cenários, ele vai tirar trabalhos, ele vai afastar você. Às vezes, ó, fui falar de uma coisa, Deus já me levou a outra. Às vezes, mulheres, Deus precisa colocar a gente num esconderijo. Ele vai colocar você num vale de solidão. Um vale de solidão, um vale que você vai se sentir completamente sozinha. Parece que ninguém... Gente, tá passando um filme na minha cabeça. Parece que ninguém quer estar com você. Parece que ninguém lembra de você. Parece que você tá sozinha. Parece até que Deus não tá respondendo suas orações, então você se sente sozinha, sozinha e sozinha. E isso me lembrou José. Me lembrou José, a sensação de que ele estava sozinho. Tudo lindo, aparentemente, o filho querido, sonhos maravilhosos, né? Sonhos maravilhosos onde parecia que ele seria o rei, né? Ele seria um grande líder, né? Perante a sua família, né? Os sonhos dele revelavam essas coisas. E tudo dando tão certo e de repente tudo dando errado de uma hora para outra. Vendido como escravo, preso, e assim, ó, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Sabe quando tudo parece que... Aí daqui a pouco a outra quer se deitar com ele, e aí ela faz um escândalo, e o cara que gostava dele, de repente, se sente ofendido, né? Porque
a mulher desse cara inventou que José queria se deitar com ela, e aí o que estava parecia dentro do cenário errado, parecia que estava dando certo, dá tudo errado de novo. E vocês conhecem essa história, né? Então, parece que assim, o inimigo vai criando uma emboscada atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, parece que quando as coisas vão se ajeitar, não se ajeita. E você se sente sozinha, sozinha. E também me lembro de Jó, me lembro de Ana, onde parece que Deus não responde às nossas orações e Deus está deixando a gente sofrer. E por que que o Senhor faz a gente sofrer desse jeito? Num silêncio, dói tanto, a gente grita de dor e parece que o Senhor não vem. Parece que Ele não está ouvindo nada e parece que não vai acontecer nada. E eu tô aqui para te dizer, minha amada, Ele tá do seu ladinho. Do seu ladinho. Ele nunca saiu do seu lado. Nunca. Até quando você não estava buscando Ele. Até quando você não tinha interesse nenhum em ouvir falar de Deus. Pelo contrário. Você já foi uma das pessoas que zombaram de pessoas que eram crentes. E hoje você se encontra nesse cenário de redenção, de se render aos pés dele e entender que ele é único, que ele é Salvador, que ele sempre cuidou, está cuidando e vai cuidar de você. Eu tô aqui para te dizer que ele nunca saiu do seu lado. Você nunca mereceu e nunca vai merecer. E mesmo assim, ele nunca saiu do seu lado. É na aflição, é na dor, aquele dia que você chorou horrores, e parecia que não tinha mais jeito. Ele estava lá. Ele estava lá. Sabe, minhas amadas, a gente só busca a presença. A gente só busca a presença se o cenário for trágico, se o cenário for impossível, se o cenário for impossível, se os médicos, se a saída que você achou que ia ter não tem, os médicos falam que não tem mais jeito, todo o cenário parece impossível que aquela pessoa mude, parece impossível encontrar alguém que seja de Deus, parece impossível. E é aí que Deus entra. Deus ama cenários impossíveis. Ele espera você se descabelar. Ele espera você descabelar. Porque enquanto você não se descabelar, não colocar a sua cara no chão, buscando a presença, você nunca vai entender. Nunca vai entender. E ele precisa estar ali do seu lado, esperando esse sofrimento para você chegar no ponto que ele gosta. No ponto onde você verdadeiramente vai entregar o controle. Ai, acabei de sentir aquela música. É que você sobe quando desce. Você já ouviu essa música? Não desista de orar. Não desista de orar. Que você sobe quando desce. Isso também cresce. Não desista de orar. Mulheres, é na oração. Você sobe no céu quando você se prostra no chão. Quando você está mergulhada, entendendo
que é só na oração que você vai encontrar todas as respostas. Deus vai te mostrar o que você precisa fazer. Você entende isso? Ele vai te dar o passo a passo. E se você não entendeu, ele vai fazer você sonhar. Ele vai dar um jeito de alguém chegar em você e falar o que você tem que fazer. Ele faz desse jeito. Ele vai mostrar. Mas ele só consegue fazer com que você entenda, porque Deus não vai aparecer um anjo na sua frente e falar, faça isso, faça aquilo. Ele não vai fazer isso. Ele vai usar o quê? Pessoas, coisas. Ele vai usar coisas, pessoas, a natureza dele, os elementos se manifestarem para você. Para você. Quanto mais você acessa, mais sensível você fica a essa resposta de Deus. Quanto mais você busca, quanto mais você ora. Gente, a oração é a coisa mais simples. Simples. Você não precisa fazer nada mirabolante. Você precisa ter duas coisas. Falar, orar. Você precisa, você não precisa nem falar verbalmente. Você pode estar aqui, falando com Deus. Falando com Deus. Tô falando com Deus. Tô falando com Deus. Em qualquer lugar eu estou falando com Deus. Entrega, 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 entrega. E qual é a outra coisa? Fé de que o que você está fazendo, o que você está verbalizando, o que você está falando mentalmente ali com Deus, Ele vai fazer, Ele tá agindo a teu favor. Se você tiver essas duas coisas o tempo inteiro, gente, o tempo inteiro, não é só um momento, mas entrega tudo para Deus, entrega tudo para Deus. Não faça nada sem ter paz no seu coração. Não faça nada sem ter aquela sensação de Deus tá nisso, Deus tá nisso, Deus tá nisso, Deus tá nisso. E se tiver incomodada, é Deus te mostrando alguma coisa. Você não tá sentindo paz naquela atitude, naquela decisão. Então ele tá te mostrando alguma coisa. Alguma coisa você precisa entender a respeito daquilo. Se não tem paz, não faça, não se mova. Não se mova, não compra, não venda, não vá, não fica. Não... Se Deus tá te fazendo ali, você não tá sentindo paz no seu coração, e você é uma pessoa temente a Deus, que busca a resposta de Deus, tem coisa que você precisa entender. Aí você vai lá e pergunta para Deus, Deus, o que eu não tô entendendo? Até o silêncio dele é uma resposta. O silêncio dele também é uma resposta. Às vezes ele não vai falar ali claramente com você o que você deve fazer ou não, mas o silêncio vai ser uma resposta e você vai saber. Você vai saber. É só buscar, é só orar. Meu Deus, meu Deus. A palavra de hoje, mulheres, que eu separei para vocês, hoje eu comecei a ler Neemias e eu estava meditando nessa reconstrução dos muros. E mulheres, os muros são a nossa vida. São a nossa vida. E neste livro aqui mostra o quanto a gente precisa de pessoas dispostas. O quanto a gente precisa de membros de Deus. Aqui nesse muro foram construídos em 52 dias. E deixa eu só confirmar se é 52 mesmo. Acredito que foi 52 dias. E, gente, foi muita gente envolvida na reconstrução deste muro. Muita gente. E o que me lembra desse cenário aqui, dessa reconstrução do muro, né? Fortalecendo de novo o povo de Deus, fortalecendo de novo ali a cidade de Deus, o povo, né? O povo de Deus
perante os inimigos, né? Perante esse Sanbalat, Tobias e Gesem lá da Arábia, eles queriam invadir, eles estavam adorando essa vulnerabilidade do povo. Então, quando Neemias resolveu levantar esse muro, eles ficaram, opa, ele vai querer impedir que a gente tenha esse acesso livre aí dentro e faça o que a gente quiser com esse povo? O que ele tá pensando que ele é? Mas a questão é, gente, eu fiquei, hoje eu só fiquei meditando a quantidade de gente envolvida. E aqui eram pessoas que não eram, nossa, eu sei construir um muro. Fala que a Bíblia fala de perfumista, joalheiro, não é joalheiro, né? Ourives, né? Que faz a joia. Ourives, perfumista, entre outras pessoas aqui, X, mas cada um fez um pouquinho desta construção desse muro. E eu fiquei, gente, isso me lembra lá aquela passagem de Coríntios, né? 1 Coríntios, que fala sobre os membros da igreja, somos nós, que um corpo precisa de vários membros, né? Um braço, uma mão, uma cabeça, uma boca, para formar um corpo. E assim também é com nós. Cada um de nós aqui, vamos falar da nossa comunidade de mulheres. Cada uma de nós tem um talento. Se a gente se juntasse para algo maior, cada uma de nós tem uma tarefa no céu. Uma é boa em intercessão, a outra é boa em profetizar, a outra é boa em interpretar sonho, a outra é boa em ouvir, a outra é boa em cuidar, a outra tem o dom de cura. Deu para entender? E esses somos os membros. Cada mulher é um membro de um corpo só. De um corpo só, gente. Que é Cristo, que é o templo dos céus. É o servir a Deus. Dá para entender isso? E quando eu vi eu tô lendo e meditando nessa construção dos muros, e vi, né, a gente medita aqui na palavra, tanta pessoa, tanta gente pelo mesmo propósito, pela mesma intenção, proteger de novo a cidade, proteger de novo o povo de Deus, proteger de novo. E passaram cerca de 140 anos que esse povo ficou vulnerável, ficaram vulneráveis. E de repente, outra coisa que eu fiquei muito assim meditando nesta passagem que eu tô lendo aqui, é algo que Deus me chamou a atenção hoje, logo no começo. Neemias fez uma oração, ali no 1º capítulo. Ele orou a Deus. Aí, todo com aquela esperança, fervoroso, uma oração linda, tá ali no 1º capítulo, vocês leem depois. Aí no capítulo 2, o rei Artaxerxes lá, que Neemias era copeiro, ele servia vinho, isso. Aí ele foi servir o rei, e o rei falou, você tá muito abatido. E lembrando, a Bíblia fala que no 1º capítulo, eles estão em dezembro, novembro, mais ou menos, esse período que ele faz essa oração. No capítulo 2, aí ele fala, ó, no mês de Nissan. Mês de Nissan é entre março e abril. Então, vamos pensar, novembro para dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril. Vai. Passaram cerca de 3, 4 meses da oração dele para este episódio do capítulo 2 que eu vou falar para vocês. Ele foi servir ao rei e o rei falou, você tá muito abatido. E dá para ver que você não tá doente, é algo do seu coração, é algo da sua alma. O que tá acontecendo com o seu coração? Por que você tá com essa cara? E aí ele falou, olha, estou muito incomodado com o meu povo, eles estão muito vulneráveis, está acontecendo isso e isso. E eu queria muito reconstruir aquele muro. Eu queria muito conseguir fazer isso. E ele falou, então vá, pode ir, tudo mais. Mas a questão é, o rei ainda incentivou, patrocinou, e ele foi tranquilo com a autorização, com carta e tudo. Foi lá fazer a obra lá para Deus. Mas a questão é, gente, passaram-se 4 meses e ele estava abatido.
Estava perdendo as esperanças, provavelmente. Ele estava com uma cara que estava transparecendo a falta de fé, esperança, perseverança. Ele fez essa oração ali em dezembro, novembro. Quando era março, abril, ele já estava perdendo as esperanças porque nada aconteceu. Ele não conseguia saber o que fazer e aquele cenário não mudava. E quantas vezes a gente está nesse período, parecendo que as orações não estão sendo respondidas? Isso mexeu comigo, esse tempo, sabe? Olha como o povo de Deus é um povo de Deus. Olha como somos humanos, falhos. Mas na hora certa, Deus cooperou para que ele fosse reconstruir os muros. E quando ele foi reconstruir os muros, muita gente se prostrou e ajudou. Cada período, cada pedaço. Teve gente que construiu só ali na frente da sua casa. Teve gente que fez metros e metros. Teve gente que teve homem aqui que as filhas ajudaram a construir o muro. Vocês imaginam, mentaliza isso. Levantar um muro, uma muralha para proteger a cidade. É muito alto, gente, para proteger uma cidade inteira. Eu não pesquisei, mas eu queria saber quantos quilômetros eram esse muro. Tem noção? Na próxima eu conto pra vocês aqui, que eu ainda não terminei de ler. Mas vocês têm noção? Vocês têm noção do que eu tô falando aqui pra vocês? Precisamos de pessoas, precisamos estar envolvidas com pessoas de Deus. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quanto mais eu mergulho, mais pessoas de Deus têm aparecido e me trazido respostas. Assim, coisas que elas não sabiam, coisas que elas não têm noção. E ela vem falar algo de Deus ali pra mim. Mas a gente só tem estas respostas se a gente estiver no lugar onde Deus fala. Esteja em lugares que Deus fala. Procura pessoas que Deus fala. Procura pessoas que você sabe que tem Deus ali. Se afasta de tudo que não tem Deus. Se afasta porque Deus se agrada desta sua renúncia. E Ele, na hora certa, depois daquele vale de solidão, Ele vai começar a trazer as pessoas para você. Ele vai começar as pessoas certas vão entrar na sua vida só para declarar algo para você. Só para você. Só para você, porque Ele vai ver a sua fidelidade. A sua fidelidade. Deus se agrada de pessoas perseverantes. A palavra, eu acho que de tudo que eu falei aqui, a perseverança. Perseverança no vale da solidão, perseverança durante o processo de Deus, perseverança quando a oração parece que não foi respondida. Perseverança. Porque, gente, há casos e casos aqui na Bíblia que passaram anos. Deus prometeu aqui, passou anos-luz. E parecia que nada ia acontecer. Mas se Deus falou, gente, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Por isso que eu tô falando, às vezes você não tem nem a promessa ainda. Mas você não tem promessa porque você tá nos lugares errados. Você acha que Deus vai falar na balada? Você acha que Deus vai falar no barzinho? Vai aparecer alguém e falar, fulana, Deus mandou te falar isso. Não vai, gente. Esteja nos lugares certos, com as pessoas certas, rodeado de pessoas que amam a Deus. Amam. Procura um lugar para você se envolver, fidelizar, se enraizar. E se você já tem, mergulha. Mergulha nos dias ruins. Sabe aquele dia que você não quer sair de casa, que não, hoje eu não vou sair de casa? Saia e vai para a igreja, vai para um lugar que tem Deus ali. Vai, porque Ele vai falar com você. É nestes momentos que a gente precisa se fortalecer para continuar a nossa jornada. É difícil, gente, é difícil. Mas o crente se sustenta pelas palavras, pelas promessas de Deus. É assim que a gente se sustenta no meio ao vale. A gente precisa ouvir palavras que nos confortem de Deus. Olha, eu tenho uma promessa para você. Em um momento certo vai se cumprir. Olha, Deus mandou te falar isso e isso. E isso vai te
sustentando. Dia após dia você fala, ai, tem aquela promessa, Deus vai fazer. E se ele falou, então significa que você não vai morrer antes de acontecer a promessa, você não vai morrer. Não vai. Você não precisa nem se preocupar com... Ai, meu Deus do céu, a gente tá na estrada. Ai, meu Deus, se Deus tem uma promessa pra você, ele já falou, filha, você não vai morrer na estrada. Não vai. Não se preocupa. Às vezes a gente coloca cada coisa na cabeça, né? A gente fica lá preocupado. Mas Deus prometeu. Não é aquele dia. Deus tem tanta coisa pra você e você tá tensa por causa de um... Para. Relaxa, descansa, entrega. Se envolve com as coisas de Deus. Tá tudo caindo, tá tudo desmoronando, mas você tá lá louvando, agradecendo, falando, Deus, não tô entendendo nada, mas tô indo, tô fazendo. Uma hora o Senhor vem, uma hora o Senhor chega. Gente, o que queimou no meu coração hoje é este livro, é os muros, é a perseverança. Vamos nos manter perseverantes. Mesmo que nada esteja acontecendo agora, porque vai acontecer. Vai acontecer, mas na hora dele, no tempo dele, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Você crê nessa palavra? Espero que vocês tenham sentido a presença de Deus enquanto eu falava aqui. Espero que vocês tenham sido tocadas pelo amor dele. Sentido esse amor, essa paixão que Deus tem por essa vida, pela sua vida. Assim, exclusiva por você, exclusiva do jeitinho que ele te fez. Ele te ama assim, desse jeitinho. Se olha com mais amor, minha irmã, se olha com mais amor, você vai ver o que Deus ainda vai fazer na sua vida. Procura os lugares e as pessoas certas e você vai ver o que vai acontecer. E eu vou encerrar esse vídeo com a oração da nossa irmã Margarida. Deus Santo, a Ti rendemos nossa alma, nosso corpo e nosso espírito neste tempo de separação, neste tempo de consagração. Senhor, aqui estamos como mulheres disponíveis, dispostas, feridas, mas estamos rendidas a Ti, em guerra, mas com o olhar fixo no Teu trono. Assim como em Atos 6, onde homens cheios do Espírito Santo foram levantados para servir com sabedoria e autoridade, nós clamamos. Levanta também nesta geração mulheres cheias de fé, sabedoria e poder. Mulheres que não apenas sobrevivem à dor, mas que mesmo nela manifestam o Teu reino. Ó Pai Todo-Poderoso, grandioso, que neste jejum, em que cada lágrima se torna semente no mundo espiritual, vem visitar cada mulher desse grupo que está se consagrando, que ora, mesmo com o coração rasgado. Visita cada uma que clama pela conversão dos seus filhos, que clama pelo seu casamento, que clama pela sua vida financeira, que clama por cada situação de dor que esta mulher está passando, Pai. Visita aquela esposa, Pai, que está querendo que o relacionamento seja restaurado, que tem orado. Visita aquela intercessora que ora por vidas enquanto sofre calada. Visita a mãe que ora pelo filho. Visita o filho que ora pelos pais. Senhor, assim como o Senhor encheu os homens daquela época, encha-nos de graça e poder, que mesmo sendo
atacadas, criticadas, incompreendidas, possamos permanecer firmes, firmes como eles permaneceram, Pai, cheias da tua glória, cheias da tua verdade, cheias da tua presença. Espírito Santo, acende novamente a chama daquelas que estavam quase desistindo. Não é fácil, Senhor. Renova o vigor espiritual de quem se sente fraca. Derrama sobre nós a mesma sabedoria que estava sobre os servos escolhidos no início da igreja. Que nesse jejum, Senhor, seja um divisor de águas, que das cinzas se levantem mulheres revestidas de autoridade espiritual, curadas, empoderadas por Ti, Senhor. Não pelo nosso nome, mas pelo nome do poderoso, de Jesus, nome de Jesus Todo-Poderoso. Declaramos que nenhuma lágrima será em vão, que nenhuma dor será desperdiçada e que assim, como em Atos 6, o número de discípulos se multiplicava, que também se multiplique em nós a fé, a esperança e os frutos desse jejum. Senhor, faça algo por nós e pela nossa vida, Pai. Nós declaramos que Tu és o dono da nossa vida, Pai. E a Ti toda honra, a Ti toda glória e a Ti todo louvor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.